Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui novamente para estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda-feira, 22 de abril, e o tema hoje, a luz vence a escuridão. Certa vez alguém disse que é impossível a escuridão ficar num lugar onde a luz chega. Então, todo lugar que nós estamos, se há escuridão e chega pelo menos a chama de uma vela, a escuridão já vai embora. Imagine se nós pensarmos isso com relação à palavra de Deus. E a própria Bíblia, no livro de Salmos, diz que é luz para os nossos caminhos, né? O livro de Judas é um pequeno livro que nós temos no Novo Testamento. Ele nos faz algumas advertências importantes. Então, que advertência há nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos? Vou ler o texto aqui em Judas 3 e 4. Diz assim: Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar, dedicando-se arduamente pela fé confiada aos santos, de uma vez por toda, porquanto certos indivíduos, cuja condenação já está sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em nossas congregações com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpias e adúlteras, a graça de nosso Deus e a libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Nós vemos que, infelizmente, nos dias de Paulo, né, existiam esse tipo de situação. Nos dias do povo hebreu também, nos dias de Moisés, nos nossos dias, nos tempos da Reforma, em todos esses períodos existem pessoas assim. E hoje não é diferente. Milhares e milhares de pessoas estão infiltradas no meio do povo de Deus, não com o propósito de fazer o trabalho de Deus ou de servir a Deus, mas infelizmente de atrapalhar. O inimigo, ele é expert em fazer isso, né? Ele aprendeu isso com a maldade, com tantos anos de maldade, e ele usa até hoje, infelizmente, essa situação. O livro de Judas foi escrito antes do ano 65 depois de Cristo, para cristãos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, diz o livro, né? Esses fiéis foram instados a lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos, pois certos indivíduos estavam se infiltrando no meio do povo de Deus, como nós já falamos, infelizmente, para destruir, descobrir quem eram os líderes e acabar com a palavra de Deus, com os fiéis, mas eles não conseguiram e não vão conseguir, porque a palavra de Deus ela é fiel e nos mostrar que nós já somos vencedores por aquele que nos amou primeiro. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam a sua íntima fé em Cristo, como o único mediador entre Deus e o homem, que mantiveram a sua fé nas Escrituras Sagradas. E hoje, como a gente já falou, não é diferente. Existem milhares de igrejas. Em todas as igrejas existem pessoas fiéis e pessoas salvas. Em nenhum momento nós acreditamos que a salvação esteja unicamente numa placa de igreja. A salvação está na pessoa de Jesus Cristo. Ele já fez tudo por nós na cruz do Calvário. E o que nós precisamos fazer hoje é acreditar, confiar e entregar nossas vidas nas mãos dele. Que promessa Deus faz aos fiéis em face da morte? É o que está em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, né? A ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa que era, na época de Paulo, um símbolo de vitória entre aqueles que eram corredores, né? As pessoas que corriam maratona, e no final eles recebiam aquelas coroas, que era um ramo, como se fosse um ramo de flores, para colocado na sua cabeça. Não era uma coroa de ouro, mas Paulo faz uma comparação, né? Muitos correm para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma imperecível, né? E Deus está preparando uma coroa de ouro para mim e para você. As palavras de Apocalipse 2:10 foram escritas para a igreja em Esmirna. Como nós já falamos, a igreja de Esmirna e a de Filadélfia, elas são duas igrejas das 7 igrejas do Apocalipse que recebem elogios, né? Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, colocavam uma coroa na cabeça deles, em seu cortejo fúnebre. João compara com essa coroa terrena colocada por ocasião da morte com a coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos que vencerem o mal. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos ser vitoriosos também, para que naquele dia nós possamos receber das mãos do próprio Senhor Jesus Cristo a coroa de vitória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por saber que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos mantido firmes. É o Senhor que tem nos guiado. É o Teu Espírito Santo que tem nos mantido perseverantes. E nós mesmos, Senhor, nós não conseguiríamos.
Mas nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. É o que nós te rogamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.